qual que seria a raiz das religiões, onde elas se separam, né? Onde era uma coisa só e de repente elas se separam? Onde tem uma divisão? Foi alguma vez uma coisa só ou não? A religião de Deus é uma só. Sim, mas... Ela tem atualizações que nós chamamos de judaísmo, cristianismo e islamismo. A religião de Deus é uma só. Tá. São as normas, regras, leis que Deus determinou que cada criatura, cada ser humano deveria seguir para chegar à felicidade. E aqui divirjo com todo respeito, né, já que vocês estão divergindo já meia hora aqui, eu posso divergir também 5 minutos. Claro! Nós, Fique à vontade. na realidade... Vai ter muito tempo depois pra gente falar onde converge. Então vamos aproveitar agora e falar das nós acreditamos que Deus é próximo da pessoa, das criaturas, mas nós não nós não conseguimos conceber a imagem de Deus. Porém, Ele está próximo de nós, tanto que no Alcorão Deus diz: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Se, falando com o profeta Muhammad, porque o Alcorão foi revelado a ele, assim como o Evangelho foi revelado a Jesus, que a paz de Deus esteja com eles todos, assim como a Torá foi revelada a Moisés, Deus, ele está falando com o profeta Muhammad e dizendo: ó Muhammad, se os meus servos perguntarem sobre mim, diga que eu estou próximo, ouço a súplica de quem suplica. Então Deus está próximo de nós. Só que o fato de eu não imaginar como Deus é, eu não preciso, isso não me impede de acreditar em Deus. Eu acredito vendo as consequências da existência de Deus, que são as criaturas dele. É isso. E também divirjo quanto à questão de Moisés e dos profetas, Abraão, os demais. Sim, eles são obedientes a Deus, eles foram enviados profetas e não pecadores, então eles não desobedeciam a Deus, mas eles cumpriam, inclusive Jesus, todos eles não desobedeciam a Deus, porque se eles foram escolhidos por Deus e desobedeciam a Deus, significa que Deus errou na escolha. E isso, Deus está isento dessa falha. Então, nós acreditamos que Deus é perfeito. Quando escolheu e treinou esses profetas, ele treinou e ele enviou pessoas que são infalíveis dentro da religião. Dentro da religião, eles são infalíveis. Eles não erram dentro da religião, dentro dos preceitos. Então, e eles sabem a condição deles, assim como nós sabemos a nossa condição perante Deus. Deus ordena a nós cumprirmos. O que é a felicidade? É seguir o caminho que Deus determinou para nós para chegarmos à felicidade. Deus é o centro. Para nós, Deus é o centro. E o ser humano, ele, para chegar a Deus, ele alcança a felicidade. Quando ele chega a Deus, quando ele chega ao centro, quando ele chega ao objetivo, que é a adoração a Deus. Então ele consegue alcançar a sua paz, a sua harmonia, a sua felicidade, quando ele alcança a Deus. Qual que é o caminho? É a obediência. O que é a adoração? É a obediência, é a disciplina. Então a oração não é a adoração a Deus. O jejum não é a adoração a Deus. A adoração a Deus é cumprir as ordens de Deus. Isso que significa adorar a Deus. Deus ordenou, eu cumpro. Deus proibiu, eu me isento, eu me afasto. E assim eu estarei adorando a Deus. Então, Moisés, quando voltou do Monte Sinai, nós temos isso, né? Todos os profetas, assim como o pastor disse já no começo, todos os profetas que são citados no Velho e Novo Testamento, eles são reconhecidos por nós, muçulmanos também. E todos eles vieram para nos guiar. E nenhum deles se rebelou contra Deus, e Deus não precisa dos profetas. Tanto que quando ele castigou Sodoma e Gomorra, ele puniu e pronto. E falou, ordenou para que Lot saísse, que era sobrinho de Abraão, saísse da cidade, porque ele iria punir aquelas duas cidades, aqueles dois povos, e quem olhasse para trás
pereceria junto com os povos. A esposa de Lot olha para trás e ela perece junto. E Lot sai da cidade junto com alguns que o seguiram. Então, ninguém impede, e Deus não precisa do aval de ninguém para cumprir as suas ordens, cumprir a sua vontade. Porém, Deus é amor, Deus é paz, Deus... Então, tem todos esses sentimentos, tem todas essas qualidades que nós precisamos para vivenciar a felicidade de fato e a harmonia que nós temos. Então, o respeito é um deles, porque se não fosse o respeito, não estaríamos aqui divergindo e, ao mesmo tempo, nos respeitando. Né? Em muitas coisas. E convivendo em harmonia, e não há problema. E foi esse respeito que, durante 14 séculos, os muçulmanos, os judeus, os cristãos, conviveram durante 14 séculos na Palestina, com seus templos sagrados todos preservados. E assim como o Rabino citou, na Andaluzia, durante 8 séculos, os judeus, inclusive, muitos judeus, eles andavam com certificado de muçulmano. Por quê? Porque na época da Inquisição, eles eram muitas autoridades São ordenavam que os homens judeus perigosas. que eles baixassem as roupas íntimas para ver se eram circuncisados ou não. Nossa. Mas tem os judeus e os muçulmanos que têm essa prática. E eles eram mais perseguidos do que os muçulmanos. Então, os muçulmanos davam para os judeus atestado de muçulmano para que eles pudessem apresentar, de alforria, né? para mostrar que certificasse que eles eram muçulmanos, para que eles não fossem punidos, não fossem pegos como judeus. Essa tolerância, que nem o Rabino falou, né? Não gosto da palavra tolerância, esse respeito mútuo. O mínimo é tolerância, né? Mas o respeito mútuo, vezes, sim. Porque a religião, se ela tem que ensinar algo, é ensinar o caminho para Deus. E o caminho para Deus é a harmonia, é o diálogo. Deus, no Alcorão Sagrado, ele diz: Ud'u ila sabili rabbika bil hikma. Divulgue o caminho para Deus através da sabedoria. Wal maw'id al hasana. E a melhor forma. Então é assim que a gente tem que divulgar a palavra de Deus. Com sabedoria. O que é sabedoria? Falar o que o outro entende. Falar daquilo, da forma que a língua, a forma que ele entende. E wal maw'id al hasana. E essa forma que é a cordialidade, né? O respeito. Eu estou aqui, eu estou mostrando o que é a minha religião. O outro não é obrigado, porque Deus no Alcorão Sagrado diz: La ikraha fid din, não há imposição quanto à religião. A religião é uma questão de convicção. Convicção tem a ver com conhecimento. Eu cheguei à convicção, concordo ou não concordo, cada um é livre, cada um tem o seu livre arbítrio para seguir ou não, escolher ou não. E o que nós fazemos aqui? Cada um apresenta essa discussão que vocês tiveram aqui, esse debate, né? Cada um colocando. Nós não temos essa aí dentro do Alcorão, nós não temos se ele era fariseu. Ele era um enviado de Deus. Jesus, que a paz de Deus seja com ele, era um enviado de Deus, um profeta de Deus. É o Messias para nós. Ele era o Messias, não é o Salvador, não é o Filho de Deus, mas não é um impostor, mas não é somente... E não morreu na cruz, mas é um profeta, é um profeta, como os demais profetas, dos mais elevados profetas, nasceu de forma milagrosa e subiu ao céu, não morreu, está vivo com 33 anos. O que importa para nós não é se ele era assim ou assim. Estou falando com todo respeito, lógico, claro. Pelo amor de Deus. Nem se preocupe. É que às vezes quem está nos assistindo é capaz de não entender. Tem gente que acha que o fato de divergir é ofender. É ofender, não. Não. E se eu discordo de você, eu tenho que ser inimigo. E na realidade, não, eu diverjo de você, você diverge de mim. Acho que a gente se respeita. É uma demonstração muito maior de respeito quando você pode divergir de alguém e continuar conversando e continuar gostando da pessoa e amigo, do que você
só conviver com aquele que concorda com você 100%. Com os iguais, né? Foi Eu o que apresento a Jesus minha disse. religião. Se vocês se relacionam apenas com os que pensam como vocês e são iguais a vocês, que benefício há nisso? É o amarás ao próximo como a ti mesmo e odiarás o Aí ele distante. disse, até